E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Na última quinta-feira, o clima no futebol brasileiro esquentou com uma entrevista reveladora concedida por John Testor, o influente proprietário da SAF do Botafogo. Em uma conversa exclusiva com o GE, Testor disparou críticas contundentes sobre a recente turbulência envolvendo o Vasco da Gama. Seu ponto de vista trouxe à tona questões controversas que podem abalar a estrutura do futebol nacional. Testor não poupou palavras ao comentar a atual crise no Vasco, destacando que a situação está gerando um clima de insegurança no futebol brasileiro. A questão em discussão gira em torno da ação judicial movida pelo clube associativo, que resultou na remoção das 777 partners do comando da equipe carioca. O magnata do Botafogo questionou a decisão do Vasco de levar o caso ao tribunal, sugerindo que a atitude foi precipitada. Para ele, a empresa 777 Partners ainda não havia violado nenhuma cláusula do contrato e, portanto, o movimento judicial do Vasco foi uma ação prematura e mal orientada. Em resposta, Pedrinho, presidente do Vasco, não se conteve e rebateu as críticas de Testor com veemência. Em um pronunciamento durante o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, Pedrinho destacou que o empresário do Botafogo estava falando sem o devido conhecimento da situação. Com muito respeito ao Testor, ele está interferindo em uma questão que não domina. Ele afirma que a 777 não descumpriu nada, mas a realidade é diferente, afirmou Pedrinho, defendendo a legitimidade das ações judiciais tomadas pelo Vasco. O presidente do clube garantiu que aspectos que ainda não foram completamente revelados, mas que em breve esclarecerão a situação. Testor continuou a sua crítica, argumentando que o Vasco poderia ter esperado até que a 777 realmente violasse alguma cláusula do acordo, ao invés de agir de forma tão drástica. Ele expressou preocupações de que a intervenção judicial poderia ter efeitos negativos para o país e para o próprio futebol. Segundo Testor, a 777 Partners é uma entidade poderosa e financeiramente robusta, com uma sólida base de recursos financeiros provenientes de uma grande empresa de seguros. Ele acredita que, se a empresa optar por cumprir o contrato, possui os meios necessários para fazê-lo. O empresário também levantou uma questão sobre o processo judicial no Brasil, que ele descreveu como insano do ponto de vista de um americano. Testor criticou o fato de que decisões podem ser tomadas em sessões secretas, sem a presença de todas as partes envolvidas, levando a decisões que considera inadequadas. O confronto de opiniões entre Testor e Pedrinho não é apenas um embate de personalidades, mas reflete uma crise mais profunda que pode ter implicações significativas para o futebol brasileiro. O futuro do Vasco, a relação com a 777 Partners e o impacto para o futebol nacional estão todos em jogo neste cenário turbulento. A disputa revela um panorama tenso e cheio de incertezas. Com as partes envolvidas ainda se posicionando, a situação promete evoluir e fornecer novos desdobramentos que manterão os torcedores e observadores do futebol em suspense. O desenrolar dessa história pode moldar o futuro imediato do futebol brasileiro e deixar cicatrizes que serão analisadas e discutidas por muito tempo. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Na noite passada, um vídeo vazado nas redes sociais deixou a torcida do Vasco da Gama em frenesi. Nele, Pedrinho, o atual presidente do clube e ex-meia icônico, aparece em uma conversa particularmente intensa com Paulinho, o jovem atacante que recentemente fez sucesso no Atlético Mineiro. O que parecia ser uma simples conversa de bastidores tornou-se um verdadeiro divisor de águas, alimentando especulações sobre o retorno iminente de Paulinho ao Vasco. As reações dos torcedores estão repletas de esperança e curiosidade, com muitos se perguntando o que exatamente aconteceu para provocar essa mudança de rota na carreira do jogador. Pedrinho, que assumiu a presidência do Vasco em janeiro de 2024, tem se mostrado incansável na busca por reforços que possam levar o clube a novos patamares.
Com sua experiência e vínculo histórico com a equipe, ele parece ter encontrado uma maneira eficaz de convencer Paulinho, que ainda é considerado um dos maiores talentos emergentes do futebol brasileiro. O vídeo revelador mostra Pedrinho e Paulinho em uma conversa franca e emocionante, com o ex-jogador do Vasco utilizando todos os argumentos possíveis para trazer o atacante de volta ao clube onde ele começou sua carreira. A notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol. A hipótese de Paulinho retornar ao Vasco é um sonho de muitos torcedores que sempre esperaram ver o jovem prodígio vestindo novamente a camisa Cruz Maltina. Paulinho, que se destacou no Atlético Mineiro, tem sido um dos jogadores mais cobiçados e sua possível volta ao Vasco representa uma reviravolta surpreendente. As especulações são intensas e os detalhes ainda estão se desenrolando, mas a movimentação já está causando um burburinho nas redes sociais e nos meios de comunicação. Enquanto a negociação parece estar em estágios avançados, a falta de detalhes concretos está deixando os fãs ansiosos. Perguntas sobre o valor da transferência, o impacto na equipe e o timing do retorno estão na mente de todos. Pedrinho, com sua habilidade em lidar com grandes expectativas e seu conhecimento profundo do futebol, está claramente se esforçando para garantir que Paulinho retorne ao clube com o pé direito. O impacto desse movimento pode ser significativo para o Vasco, que busca fortalecer sua equipe e retornar ao topo do futebol brasileiro. Com a notícia do possível retorno de Paulinho ao Vasco, as redes sociais e os fóruns de torcedores estão fervendo. A grande pergunta que permanece é: como a torcida do Vasco está reagindo a essa reviravolta? Muitos fãs estão compartilhando suas expectativas e ansiedades sobre a volta do atacante, que teve uma trajetória marcante no clube e agora pode retornar em um momento crucial para a equipe. Para alguns torcedores, a volta de Paulinho é vista como uma oportunidade de ouro para revitalizar o time e trazer um novo vigor ao elenco. Eles acreditam que, com a habilidade e a experiência de Paulinho, o Vasco pode finalmente alcançar os objetivos que tem perseguido há anos. Paulinho sempre foi um jogador talentoso, e sua volta pode ser o que precisamos para voltar a brigar pelo topo, comenta um torcedor empolgado. Para eles, a presença do atacante é um sinal de que o clube está realmente comprometido em investir no futuro e em reforçar seu elenco. Por outro lado, há aqueles que permanecem céticos. Algumas vozes na torcida questionam se o retorno de Paulinho será suficiente para resolver os problemas do time ou se há outros aspectos que precisam ser melhorados. A gente sabe que Paulinho é um bom jogador, mas será que ele pode fazer toda a diferença sozinho? E o restante do time, como fica? Questiona um torcedor mais cauteloso. Para esses fãs, a vinda de Paulinho é apenas uma parte de um quebra-cabeça maior e eles estão ansiosos para ver como o clube vai lidar com outras necessidades e ajustes. Além disso, muitos torcedores estão curiosos sobre o papel que Pedrinho, o presidente e ex-jogador do Vasco, desempenhará nesse processo. A habilidade de Pedrinho em negociar e atrair talentos está sendo amplamente discutida. Pedrinho conhece o Vasco como poucos e parece estar fazendo um ótimo trabalho. Vamos ver como ele vai gerenciar essa situação, afirma outro torcedor. O impacto de Pedrinho na equipe e sua capacidade de trazer outros reforços também estão no centro das discussões, tornando este momento um ponto de virada para o clube e seus fãs. Com todas essas opiniões e expectativas em jogo, a torcida do Vasco está à beira de um novo capítulo. Enquanto o desfecho dessa negociação se aproxima, o sentimento predominante é de esperança e entusiasmo. Fica a expectativa de que a volta de Paulinho possa ser o início de uma fase promissora para o clube, e todos os olhos permanecem atentos às próximas movimentações do Vasco. À medida que aguardamos mais informações, a torcida do Vasco está em alta expectativa, imaginando como Paulinho se encaixará na equipe e qual será o papel de Pedrinho nesse processo. O retorno do jovem atacante poderia marcar o início de uma nova era para o clube, e todos os olhos estão voltados para o desenvolvimento dessa história emocionante. Em breve, novas atualizações e detalhes podem surgir, e a paixão dos torcedores só tende a crescer. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.